O mensageiro dos desejos esquecidos, o vento noturno, sussurrava pelos telhados de Velária, uma cidade antiga onde as memórias pareciam se impregnar nas pedras das calçadas. Entre becos estreitos e praças silenciosas, vivia Elias, um homem de maiaidade, com olhos que guardavam a profundidade de oceanos não navegados. Ele não era extraordinário aos olhos alheios apenas um modesto proprietário de uma pequena livraria chamada Páginas Perdidas, mas Elias guardava um segredo ancestral. Ele era o último mensageiro dos desejos esquecidos. Desde criança, Elias via sombras onde outros viam apenas vazio. Aesete anose. Sua avó lhe entregara um antigo almanaque encadernado em couro desbotado, cujas páginas em branco só revelavam escritos sob a luz do primeiro raio de lua cheia. Alguns desejos são tão profundos, sussurrara ela, que nem mesmo aqueles que os conceberam conseguem lembrar-se deles. Esses desejos precisam de um mensageiro. Naquela noite, enquanto arrumava volumes de poesia esquecida, Elias sentiu o familiar arrepio percorrendo sua espinha. O almanaque em sua mesa começou a emitir um brilho suave, e palavras surgiram como se escritas por uma pena invisível. Desejo esquecido, 4329. Uma criança querida desejava que sua avó, perdida na névoa da demência, reconhecesse seu rosto uma última vez antes do adeus. Elias suspirou. Cada mensagem era um fardo, mas também uma dádiva. Ele vestiu seu sobretudo desbotado, colocou o almanaque no bolso interno e adentrou a noite. Seguindo uma bússola interna que sempre o guiava, Elias encontrou-se diante do asilo Serenidade. Sem esforço, as portas abriram-se para ele, como se esperassem sua chegada. Nos corredores silenciosos, onde o tempo parecia ter se esquecido de fluir, ele encontrou o quarto da senhora Alicia. A idosa estava sentada à janela, olhando para a lua com olhos que já não reconheciam seu próprio reflexo. Elias aproximou-se e, sem dizer uma palavra, colocou a mão sobre a dela. Uma luz suave emanou de seu toque. Não uma luz física, mas uma que brilhava apenas na paisagem interior da memória. No alvorecer do dia seguinte, a neta de Alicia, Clara, fez sua visita diária. Quando entrou no quarto, esperando outra sessão de silêncio desconexo, seus olhos encontraram os de sua avó claros e presentes. Clarinha, sussurrou a idosa, com voz suave como seda guardada. Você cortou o cabelo. As lágrimas de Clara caíram como orvalho sobre as mãos enrugadas que agora a reconheciam. Naquele momento de reconexão milagrosa, Elias observava à distância, sentindo o peso do desejo cumprido se dissipar como fumaça ao vento. Mas nem todos os desejos esquecidos eram tão puros. Algumas noites depois, o almanaque revelou uma mensagem diferente. Desejo esquecido, 7812. Um homem, em seu leito de morte, desejou que o filho que nunca conheceu descobrisse a verdade sobre seu amor não declarado. A tarefa parecia simples, mas Elias sabia que desejos envolvendo segredos familiares eram os mais perigosos. Ele localizou o filho, um marceneiro chamado Tomás, que vivia amargurado pela crença de que fora abandonado por um pai que nunca quis conhecê-lo. Elias apareceu na oficina de Tomás como um cliente interessado em uma estante especial. Durante a conversa, ele casualmente mencionou o nome do pai, vendo o rosto de Tomás contrair-se. Esse homem não significa nada para mim, disse Tomás, lascando madeira com força excessiva. Às vezes, respondeu Elias suavemente, as histórias que contamos a nós mesmos são mais confortáveis que a verdade.
Seu pai guardou todas as suas cartas, sabia? Mesmo aquelas que nunca enviou como prova, Elias entregou uma carta amarelada que materializara do almanaque. Tomás leu com mãos trêmulas as palavras de um homem arrependido que partira para a guerra antes de saber da gravidez e fora impedido de retornar por circunstâncias além de seu controle. A cura começou naquele instante, mas Elias deixou a oficina com um aperto no peito. Interferir em histórias familiares sempre tinha consequências, e ele sentia que algo observava suas ações, uma presença antiga e vigilante. Nas semanas seguintes, os desejos esquecidos começaram a chegar com frequência alarmante. O almanaque quase não parava de brilhar. E Elias sentia sua energia vital sendo drenada a cada mensagem entregue. Velária estava repleta de desejos adormecidos, despertando de uma só vez. Algo que nunca acontecera nas décadas em que servira como mensageiro. A revelação veio quando ele decifrou um desejo particularmente antigo. Desejo esquecer do resto um primeiro mensageiro. Desejou que ninguém mais carregasse sozinho o fardo dos desejos esquecidos. Elias compreendeu então. Ele não estava apenas cumprindo, desejos estava sendo testado. O primeiro mensageiro criara um sistema onde, quando o mensageiro chegava ao limite, os desejos acumulavam, até que ele aprendesse a lição fundamental. Alguns fardos são feitos para serem compartilhados. Com essa compreensão, Elias fez algo nunca antes tentado. Em vez de cumprir pessoalmente os próximos desejos, ele começou a deixar pistas, cartas anônimas, objetos simbólicos, encontros fortuitos orquestrados que permitiam às pessoas cumprirem os desejos de seus próprios entes queridos. Para sua surpresa, isso funcionava e, melhor ainda, cada vez que alguém cumpria um desejo esquecido por conta própria, uma leve centelha de magia permanecia nessa pessoa. Uma capacidade renovada de perceber as necessidades não expressas ao seu redor. Na noite do equinócio de outono, quando a barreira entre memória e esquecimento estava mais tênue, Elias foi visitado por uma figura translúcida, o primeiro mensageiro. Você entendeu finalmente, disse a aparição. Sua voz como o farfalhar de páginas antigas. Nossa função nunca foi ser os únicos guardiães, mas sim plantar as sementes para que outros se tornem mensageiros em suas próprias vidas. Elias perguntou: o que aconteceria a seguir? A figura sorriu. O almanaque não estará mais apenas com você. Ele se multiplicará, aparecendo para aqueles prontos para ver. Você treinará os próximos mensageiros. E Velária se tornará uma cidade onde poucos desejos verdadeiros permanecerão esquecidos. Assim começou uma nova era para Velária. Elias continuou administrando a Páginas Perdidas, que se tornou um ponto de encontro para pessoas com sensibilidades especiais. Ele orientava aqueles que começavam a ver escritos em livros em branco ou sentir o chamado de desejos alheios não expressos. Clara, a neta cuja avó recuperara a memória, tornou-se sua primeira aprendiz. Tomás, o marceneiro, descobriu que podia esculpir madeira de modo a liberar memórias nela impregnadas. Outros apareceram: um jovem que ouvia desejos na chuva, uma idosa que os via em padrões de chá. Elias ainda entregava mensagens pessoalmente quando necessário, mas agora sabia que seu verdadeiro papel era semelhante ao de um jardineiro cultivar um jardim de empatia,
onde desejos esquecidos pudessem florescer em compreensão. Uma noite, enquanto fechava a livraria, o almanaque emitiu um brilho suave. Elias abriu-o, esperando outra mensagem a ser delegada. Mas as palavras que surgiram eram diferentes. Desejo esquecido do mensageiro Elias. Reencontrar a esperança que perdeu quando seu próprio grande amor partiu sem despedidas. Ele ficou imóvel, segurando a página com mãos trêmulas. Por anos, ele servira aos desejos dos outros, enquanto enterrava o seu próprio no mais profundo de sua alma. Na manhã seguinte, ao abrir a livraria, uma mulher entrou, seus olhos percorrendo as prateleiras como se procurando por algo perdido há muito tempo. Quando seus olhares se encontraram, Elias sentiu um reconhecimento instantâneo não de seu rosto, mas de sua essência. Desculpe, disse ela, voz suave como a memória de uma canção de ninar. Pareço perdida, não é? Sinto como se estivesse procurando por algo que esqueci há muito tempo. Elias sorriu, sentindo um calor esquecido despertar em seu peito. O ciclo completava-se, o mensageiro finalmente receberia sua própria mensagem de esperança reencontrada. E assim, em uma cidade onde poucos desejos permaneciam esquecidos, o maior deles estava prestes a ser lembrado e finalmente cumprido. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.